falar especificamente aqui sobre o discurso jornalístico. Então, o tipo de texto que eu encontro dentro do jornal. Então, eu tenho que saber o que é o jornal, para que ele serve, qual é a sua função, tá bom? É o domínio discursivo jornalístico. Primeiro, gente, para ter o domínio, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer as ferramentas, eu preciso conhecer o meio de trabalho, né? Nesse caso, o meio de comunicação, para que eu possa dominá-lo, né? Então, o jornal. O que a gente tem aí do jornal, né? É um veículo de comunicação, como vocês mesmos sabem. Pode ser impresso ou pode ser televisionado, né? Televisivo, o jornal que a gente assiste pela TV. E o objetivo do jornal é sempre informar. Informar o leitor, informar o espectador, tá? Então, para que isso aconteça, ele precisa ter uma linguagem objetiva, uma linguagem clara e que obedeça à norma padrão. O porquê obedecer à norma padrão? Todas as pessoas precisam ser capazes de ler, entender o que está ali no jornal, tá bom? Desde uma criança que acabou de ser alfabetizada até aquele adulto que já tem mais instrução ou que já tem uma formação acadêmica mais completa, tá bom? Então, todas as pessoas precisam ser capazes de entender o que o jornal quer dizer, a notícia, a reportagem, tá? Então, ele vai abordar diversos assuntos, tá bom? Desde entretenimento, passatempo, culinária, crônicas, né? Que a gente o início das crônicas foram lá nos jornais, né? Então, era para preencher o espaço vazio do jornal. E também as informações úteis, economia, política, a página policial, então tudo aquilo que está acontecendo, seja com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país ou com o mundo, tá? E aí, para que o meu texto jornalístico ele flua, ele tenha um maior alcance, algumas perguntas aí desse texto precisam ser respondidas, tá? Quem, quando, como, onde, porquê, o que. Então, eu preciso saber o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, como que aconteceu, onde aconteceu e o porquê aquilo aconteceu, tá bom? Quando eu consigo responder a essas perguntas, é muito mais fácil para que o leitor, de fato, compreenda o objetivo do meu texto. A gente tem a entrevista, né, que é o objetivo, o foco principal aí do nosso conteúdo de hoje. O porquê a disciplina, olha, desculpa, o porquê a entrevista? Pelo simples fato de que todos nós que lemos ou assistimos a um jornal, nós sabemos que a entrevista ela acontece, mas às vezes fica naquela dúvida, como que essa entrevista acontece? Ela acontece de qualquer forma? As pessoas são pegas de surpresa? Às vezes sim, tá? Numa reportagem de televisão, por exemplo, uma pessoa que está passando na rua, vamos falar sobre a Mega Sena que está acumulada. Então, eu vou lá na lotérica, fico lá perto da lotérica, e quando alguém passa, que eu sei que vai fazer um jogo, ou que acabou de fazer um jogo, eu abordo essa pessoa na rua e eu faço uma pergunta para ela em relação àquilo. Mesmo que essa pessoa tenha sido pega de surpresa naquele momento, a entrevista ela é sempre dirigida, ela segue um script, ela precisa estar contextualizada, tá? Não tem muito... A entrevista ela é uma conversa dirigida, então elas sempre vão acontecer dessa forma, seguindo aí o script para que as perguntas feitas sejam respondidas. Bom, se é um tema polêmico e eu preciso abordar isso com o entrevistado, como que eu vou fazer para que ele responda a minha pergunta se até agora ele não respondeu para ninguém? Tá? Então, eu tenho que ter todo esse tato, ter todo esse talento para chegar no meu entrevistado e fazer as perguntas adequadas. Tá? Então, sem esse direcionamento, né, essa entrevista ela realmente pode ser um fiasco. A entrevista ela só acontece porque eu quero saber alguma coisa de alguém. Tá? Então, ela precisa ter todo esse direcionamento. Tá? E aí, quais são os tipos de entrevista? A gente tem diversos tipos de entrevistas. Tá? Eu tenho
desde entrevista de emprego. Tati, mas o que isso tem a ver com a entrevista que você estava falando? Você disse que tem que seguir um script e precisa ser direcionada. A entrevista de emprego também é direcionada. Tá? Se ela não for, você pode perder a oportunidade de falar sobre as suas experiências, sobre as suas qualificações, porque o entrevistado não tinha um script, ele não perguntou, ele não fez as perguntas necessárias para que ele pudesse conhecer além do seu currículo. Tá? É muito importante que essa entrevista, até mesmo a entrevista de emprego, ela siga esse script, tá? Tanto para o entrevistador, para facilitar a vida do entrevistador, quanto facilitar a vida de quem está sendo entrevistado, tá bom? A gente tem a entrevista médica, quando a gente vai passar com o médico, uma especialidade diferente, a gente tem que responder a um questionário, ou para o próprio médico, fazer aquela ficha de anamnese, né, que é uma ficha da nossa condição de saúde, e aí para o médico ter aí uma noção do que ele vai pegar pela frente, tá bom? E aí a gente tem a entrevista jornalística, que no nosso caso é o que interessa neste momento, tá? Mas tem muitos outros tipos de entrevista, gente. Eu só tenho que lembrar desse padrãozinho, tá? A entrevista jornalística em si, tá? Ela pode ser uma entrevista direta, quando há perguntas e respostas explícitas, tá bom? Então aqui eu tenho um exemplo. O jornalista pergunta: Dona Maria, o que a senhora acha da falta de água no bairro? E aí a Dona Maria responde: acho uma falta de vergonha, pois pagamos a água todo mês e não temos água o mês inteiro. Estamos pagando até o ar que sai da torneira. Então aí é uma pergunta, é uma entrevista direta, tem a pergunta, tem a resposta. Essa entrevista é óbvio que ela poderia continuar, tá bom? Tem também a entrevista indireta. Quando o jornalista ele coloca a informação que ele obteve através da entrevista, através da pergunta, mas ele apenas cita o que foi falado, tá? Não tem pergunta e resposta. Então, no meio do texto dele ou no meio da reportagem dele, ele apenas cita lá o que a Dona Maria disse. Então, assim, ó, Dona Maria, moradora do bairro Jardim das Nações, disse que apesar de pagar a conta de água todo mês, não tem água na torneira e está pagando até o ar, ou está pagando pelo ar que sai da torneira. E aí a gente tem um outro tipo de entrevista, que é esse que está na primeira atividade de vocês, que é a entrevista ping-pong. É quando eu faço a pergunta e eu obtenho a resposta de maneira direta, tá bom? Então ela vai ser transcrita da forma como ela ocorreu, colocando inclusive as reações do entrevistado, tá? Então eu coloco lá entre parênteses risos, ou eu coloco que teve uma pausa. Então eu faço dessa forma para que o leitor, né, ele consiga perceber, né, o momento em que essa entrevista aconteceu, se era um momento de descontração, se era um momento mais sério, um momento mais polêmico, tá bom? Então, esse tipo de entrevista ele é muito interessante, porque ele é aquele jogo de perguntas e respostas, tá? Às vezes eu tenho um exemplo, assim, bem básico, tá? Ah, qual é o seu nome? Maria Aparecida Gomes. A sua idade? 54 anos. Profissão? Recepcionista. Tá? E aí eu tenho a sequência. Ah, Dona Maria, a senhora pode explicar? Quando eu tenho uma entrevista específica com uma pessoa, eu quero de fato passar o que aquela pessoa disse, tá? Esse tipo de entrevista é um pouco mais divertido, tá bom? Qual vai ser o papel, então, do entrevistador? Tá? Ele tem a função de perguntar, mas também de mediar a conversa. Não adianta ele só perguntar. Se ele chega lá com as perguntas prontas e ele não foge daquilo, talvez ele não consiga informações que sejam importantes, tá? Então, assim, eu sigo um script, mas não significa que eu não posso sair daquilo. Então, eu tenho esse meu script montado, eu sei quais são as perguntas que eu preciso fazer, mas eu vou observar a condução dessa minha conversa, para que eu possa sim fazer outras perguntas que sejam pertinentes ao motivo da minha entrevista, tá bom? Então tem toda essa parte de mediação, tá? E aí eu consigo conduzir essa entrevista de uma forma mais interessante. Então ele é o responsável por guiar, né, a entrevista e filtrar aquilo que é realmente importante. De repente ele começou a fazer a entrevista, teve um bate-papo legal, bacana, conseguiu perguntar muito além do que aquelas perguntas que ele havia preparado,
Só que ele percebe que tem muita coisa ali que não tem necessidade, que não precisa ser publicada, e aí ele vai fazendo essa seleção do que realmente importa, ele acaba meio que editando essa entrevista, tá? E é aí que mora o perigo, porque tem o jornalismo sério, né, que faz a edição de uma entrevista, mas colocando exatamente o que foi falado, né? E tem aquele jornalismo que a gente chama de imprensa marrom, que é quando eles deturpam, quando eles modificam o que o entrevistado disse, ou quando eles editam e vão pegando partes, né, meio que fora de contexto e montam uma sequência que não está relacionada com o que de fato o entrevistado disse, tá? E a partir daí que a gente começa a ter também esses casos de fake news, tá bom? Precisa tomar cuidado com esse tipo de edição e com tudo aquilo que chega até a gente, tá? Para não sermos vítimas de fake news e também para não compartilharmos fake news baseados apenas naquilo que nos foi apresentado sem uma pesquisa de fato para saber se aquilo é real ou não, tá bom? Então, esse também é o papel do entrevistador, tá? Quando ele pega aquela entrevista e ele vai fazer a edição, ele é responsável por aquilo que será publicado, tá bom? E aí cabe a ele também o papel de instigar o entrevistado. Ele quer saber mais coisas, ele tem que saber o caminho que ele vai conduzir aquela conversa, aquela entrevista, para que ele obtenha acesso a informações privilegiadas, digamos assim, que ninguém ainda sabe, tá bom? Quando a gente tem uma entrevista inédita, né, ela melhora a credibilidade do jornalista e também do jornal, do veículo onde essa entrevista está sendo publicada. E quando ele consegue essa informação inédita, né, uma confissão, por exemplo, a audiência ela melhora muito, tá bom? Então, o papel básico do jornalista, né, do entrevistador é entrevistar para vender. Se ele consegue informações privilegiadas, é óbvio que vai ter muito mais audiência e visibilidade para ele também. O papel do entrevistado, gente, é básico. Responder as perguntas. Só, tá bom? Com o máximo de clareza possível, sim. Mas pode ser que esse entrevistado não queira dar as informações. Pode ser que ele dê, tá bom? Normalmente ele nem sempre ele vai responder isso com clareza, tá? Ele pode ter culpa no cartório e querer esconder alguma coisa, tá bom? E onde que eu posso encontrar entrevistas? Então, eu encontro em vários canais, seja jornais impressos, nos televisivos, nas rádios, nos blogs, no YouTube, podcast, que hoje em dia é algo que está super em alta, porque a gente consegue acompanhar uma entrevista numa plataforma de música, por exemplo, eu consigo acompanhar um podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube mesmo. Então, a entrevista ela acontece, ela pode ser veiculada em diversos canais, tá? O que vai determinar essa minha entrevista, essa minha veiculação? O tipo de entrevista que foi feito, tá? Se eu vou fazer